Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O tema de hoje é Educação, Cooperação e Ensino Superior Privado. Comigo tenho o administrador do Grupo Lusófona, o professor Manuel Damásio. Por isso, vamos começar a conversa desde já. Professor, muito obrigado pela sua presença e pela ajuda que nos vai dar a compreender melhor... Prazer é meu. A compreender melhor o título que demos a esta nossa emissão. Faça-nos um pequeno resumo daquilo que é a atividade da Lusófona hoje, enfim, de uma forma geral, e sobre da relação, e sobretudo também, depois, eu agradecia que fizesse mais ou menos uma relação daquilo que é a Lusófona, a presença da Lusófona nos países africanos de expressão portuguesa. Isso interessa-nos, ou interessava-nos ouvir, não é? Muito bem. Se me permitisse, e como indo à temática, e antes propriamente de situar a Lusófona dentro da temática da educação, eu diria que, para quem eventualmente não refletiu nunca sobre o próprio conceito que quererá dizer educação, e no essencial, educar significa conseguir que o educando se torne diferente do que era antes do processo educativo. Portanto, educar é um processo de mudança da própria pessoa num determinado ambiente, mas o enfoque fundamental é sobre ele próprio. Facilmente se entende, será uma criança que quando vai para um colégio, quando entrou para o colégio nunca tinha usado uniforme, nunca tinha sabido o que é entrar numa aula e cumprimentar os colegas, nunca tinha sabido o que é usar um computador ou uma calculadora, e à medida que ele vai utilizando e entrando dentro desse ritmo, ele vai se tornando diferente. Se aprendeu línguas, passa a saber mais e comunica com muito maior número de pessoas. Se é tecnológico, passa a utilizar máquinas que ele antes não tinha utilizado, máquinas que lhe permitem a ele próprio obter resultados que seria impossível sem o conhecimento tecnológico. Portanto, fundamentalmente ensinar é mudar as pessoas. O objeto da educação também pode ser até uma máquina, também se educa, não é? Mas essencialmente as pessoas passar de uma situação para outra de tal maneira que elas se tornam diferentes e sobem, se quisermos, se tivéssemos um rating, não é? Vão subindo sempre no rating cada vez mais até chegarem, digamos, às pessoas que sofrem grandes processos de educação nas universidades, etc., nos centros de investigação, chegam a um ponto em que já são diferentes de quase todos o resto dos mortais, não é? E essa são a alta educação, a educação nas altas complexidades. A Lusófona é uma instituição dedicada à educação em todas as áreas do ensino, das artes, das tecnologias, da cultura, e visa exatamente que nos países e povos de língua portuguesa haja cada vez um número maior de pessoas com maior educação, com mais nível de educação. Porque é que a Lusófona e o processo educativo da Lusófona radicou nestes valores? Os seus fundadores optaram por respeitar estes princípios fundamentais. Porquê? Porque constataram aquilo que infelizmente ainda hoje existe, mas já estamos muito melhores. Nós temos 25 anos de atividade e ao longo destes últimos 25 anos muita coisa mudou em todos os países lusófonos e mudou para melhor, o essencial para melhor. E nós hoje temos países muito ricos, como são, na generalidade, os países de língua portuguesa, de subsolo, de matérias-primas, de recursos naturais, de florestas, de energia, das energias renováveis e das energias fósseis, etc. Mas temos povos muito pobres. Portanto, países muito ricos, com muita riqueza, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, com populações que ainda são pobres. Porquê? Porque o nível de educação é baixo. A riqueza de um país, mesmo a riqueza material de um país, ela é tanto mais elevada quanto mais elevado é o nível de educação. Porquê? Porque as pessoas sabem aproveitar todos os recursos. O processo educativo, digamos que se quisermos em São Tomé, estamos a falar de São Tomé e Príncipe, se os são tomenses tivessem todos o nível de licenciatura, São Tomé era de certeza um país muito rico.
É muito rico. Com certeza. Os recursos de São Tomé seriam todos muito bem aproveitados. São Tomé teria uma administração pública a funcionar sem burocracia, a progredir todos os dias, que é o que acontece nos países mais evoluídos. Se quisermos comparar, por exemplo, na Europa, sei lá, um país como a Suíça. Qual é a grande riqueza da Suíça? É a qualidade de educação que os suíços conseguiram ter em todos os seus cantões, que lhes permitiu depois não ter indústria pesada que necessitavam ter, por exemplo, ferro e carvão, não tinham, portanto não puderam ter, mas foram para indústrias que não necessitam tantas matérias-primas nem tanta energia, mas que utilizam mais o cérebro e o engenho e a tecnologia, e tornaram-se os mais ricos do mundo. Pronto, neste convictos de que é assim, a lusófona, todas as suas atividades visam em todos os países promover a educação em todos os níveis, desde o pré-escolar até ao universitário e ao pós-universitário e à formação ao longo da vida. Isso é uma coisa, enfim, o que acabou de dizer em termos gerais, dá de facto um panorama do que é a educação e de como, enfim, o corpo gerente, digamos, o administrador da lusófona, entendem a educação, até no sentido clássico e tradicional, digamos assim. Agora, em termos efetivos e reais, enfim, existe a ideia que existe uma relação de grande proximidade entre a lusófona e os países africanos de língua oficial portuguesa. Uma relação feita de diversíssimas formas. Vamos falar agora de algumas dessas formas, não é? Em termos de presença física, onde está a lusófona neste exato momento em África? Onde está e como está? Nos países africanos de língua portuguesa, estamos com estabelecimentos de ensino presentes em todos os países, com exceção exatamente de São Tomé, onde temos um protocolo com um pequeno instituto politécnico, que desde há anos até que temos algumas negociações para fazer um upgrade, portanto, para que o instituto aumente a sua capacidade. Chegámos a ter um projeto de universitário local, que chegou a ter as coisas quase preparadas para poder arrancar. Depois, devido à instabilidade do próprio país, o projeto parou. Mas, embora não estando a trabalhar no país, e sendo o único país em que, de facto, não temos um estabelecimento de ensino, nós temos um trabalho com santomenses muito significativo aqui em Lisboa, sobretudo aqui em Lisboa. Quase desde o início, desde 91, nós começámos a ter alunos de todos os países africanos de língua portuguesa. Os santomenses, em determinada altura, foram num número bastante significativo, mercê de acordos que se estabeleceram mesmo a nível do Governo e da Presidência da República, com oferta de bolsas por parte da lusófona. Portanto, nós tivemos sempre um programa que ainda hoje temos de ajudar os estudantes africanos pobres ou mais pobres, que não possam pagar mensalidades, que não possam pagar o ensino e que estudam, portanto, sem que a universidade lhes cobre nada. Em alguns, conforme os casos de uma análise que se faz de inquérito, pode haver um percentual a pagar da mensalidade. Numa boa parte dos casos não pagam nada. Esta política, que foi comum para todos os países, também teve muita expressão em São Tomé. Portanto, hoje há em São Tomé muitos quadros formados a contribuir muito bem para o seu país, para o desenvolvimento do seu país e para a boa gestão também já de muitos serviços do país. Nem tudo é mau, às vezes costuma-se dizer que tudo é mau. Não, há muitas coisas, e em que há muitos licenciados e mestres formados pela lusófona que trabalham em São Tomé e que também vieram por acordos a nível oficial do Governo, mas em que a contribuição financeira foi praticamente nula do próprio Governo. Fomos nós que lhes possibilitámos esses recursos, e alguns até nem vinham com o ensino secundário. Ainda nós aqui proporcionámos-lhe mesmo essa formação a nível do secundário. Se foram alunos, numa determinada altura, num número muito significativo, algumas dezenas, e alunos excepcionais, porque praticamente todos chegaram ao fim e com excelentes notas, com excelentes classificações. Isso é um facto. Excelentes classificações. Isso é um facto que tem, obviamente, que nós também nos deixou muito satisfeitos, sim, porque nós ficamos muito contentes quando os alunos se esforçam, trabalham, têm resultados e depois regressam aos seus países. No caso de São Tomé e Príncipe, é curioso que num ciclo tão curto de existência, que é o ciclo ainda da
lusófona, tem 24, 25 anos, já tivemos, inclusive, ministros saídos ou licenciados na lusófona, o que é significativo da influência que têm, tanto ao nível de São Tomé e Príncipe, que eu sei que noutros países africanos... A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O que vai variando é o percentual. Portanto, sei lá, em Angola, em termos quantitativos, pronto, são muito mais do que no caso de São Tomé, mas em termos percentual é capaz de ser mais ou menos a mesma coisa. Mas enquanto em São Tomé serão umas centenas, no caso de Angola já vai para os milhares. Claro, com certeza. Pronto, isto, mas referir que em São Tomé, embora não tendo estabelecimento de ensino, nós continuamos a cooperar com São Tomé no mesmo sentido da melhoria da qualidade dos recursos humanos, e em todas as áreas, tanto na área tecnológica como na área humanística. Há muitos licenciados em Direito em São Tomé, que aliás desempenham altos cargos, mesmo no Ministério Público, na magistratura, nos quadros do Estado, etc., não é? E noutros países maiores e com maior dimensão, temos quadros na área tecnológica, das engenharias, da informática, etc., hoje também desempenhando cargos de elevado relevo, tanto a nível dos serviços do Estado, como a nível das empresas. Isso é interessante, até porque tem muito a ver com o título, enfim, que sugeri para essa emissão, Educação, Cooperação e Ensino Privado, porque aqui estamos a falar, obviamente, também da cooperação. Porquê? Porque pensa-se sempre nas universidades privadas como, enfim, como empresas ou como instituições, não propriamente muito diferentes de empresas, para remunerar, obviamente, os seus investidores ou como quiseres. Mas aqui neste caso, ou como se quiser, aqui neste caso há também essa componente de cooperação que acabou agora de... Sim, uma componente de cooperação que nós, quando pensámos, quando analisámos o assunto, chegámos à conclusão que aquela cooperação que, digamos assim, foi ensaiada quase logo a seguir às independências dos novos países, era uma cooperação muito, em que radicava muito em alguma ideologia, eventualmente exagerado, e acreditava pouco na iniciativa e na livre iniciativa. Portanto, era tudo feito com muita burocracia, muito a nível de programas dos Estados. Ora, os Estados eram fracos, não é? Porque isto, às vezes, a gente pensa que um Estado grande é um bom Estado. Não tem necessariamente ser assim. Não tem necessariamente ser assim. E a livre iniciativa, mesmo para a educação, ela é essencial para que os frutos sejam abundantes. Se não há livre iniciativa, aquilo que nós ensinamos mesmo, que é o aluno a pensar, a buscar novas soluções, a tentar, não tem depois campo em se aplicar. Claro. Se estiver muito restrita a liberdade de opção, a liberdade de iniciativa, a liberdade de constituir uma empresa, a liberdade de constituir uma região, se estiver muito cerceado, é evidente que as possibilidades mesmo de recurso de pessoas ficam limitadas. Portanto, nós dissemos, não, nós temos que fazer a formação ao mais alto nível, tanto sob o domínio, digamos, às vezes disso, o domínio do ser, ou do enriquecimento pessoal, nas suas dimensões de valores, etc., de perspectiva, como no domínio do saber fazer, isto é, no manejo das tecnologias e na influência do que se passa à volta, mais uma parte interior e uma parte exterior. E isto, efetivamente, nós tentamos levar por diante a todo o custo e achamos que esta é a melhor contribuição que nós podemos dar. Porque estamos, de facto, a dar o melhor bem e o bem mais valioso que existe em qualquer pessoa e em qualquer organização e em qualquer país, que é o bem e educação. É o mais valioso de todos. O professor Manuel Vaz disse uma coisa, enfim, curiosa, enfim, que nos tempos, no início das nossas nacionalidades, sobretudo nas africanas, né, enfim, estipulou-se uma série de protocolos de cooperação, Estado-Estado, e limitou-se um pouco a essa via, né? Com carga ideológica óbvia, muito contextualizada, como é também evidente, e que o aparecimento das universidades privadas rompe um pouco, não só o caso da lusófona, mas de outras também, rompe um pouco com esse paradigma, sobretudo a nível da educação. Mas ainda mantém-se essa ideia
que é uma espécie de clássico em qualquer sociedade, exceto talvez, podemos fazer aqui umas exceções, em sociedades, talvez as anglófonas, não seja assim, que existe uma diferença de qualidade muito grande entre as privadas, entre aquilo que os privados oferecem em termos educativos e aquilo que o setor público oferece em termos educativos. Essa espécie de, digamos que de complexo de... Sim, eu entendo. Coloquemos como quisermos colocar, como ultrapassar isto? Com muita qualidade, com muita presença e também talvez com o resultado do trabalho de educar, não é? De educar as pessoas, não é? E como fazer isso? Como ultrapassar isto? Quer dizer, isto, normalmente há duas hipóteses, se quisermos simplificar, de nós nos encararmos uns aos outros. Ou com otimismo, como se costuma dizer na linguagem corrente, ou com pessimismo. As correntes pessimistas olham sempre para o seu semelhante como um malandro, passível disto. O que é verdade, o ser humano é passível de tudo. Nós reunimos dentro de nós, qualquer um de nós, tanto a possibilidade, se quisermos utilizar esta linguagem, de sermos uns génios de santidade, se quisermos, de cientificidade, de doação, de entrega, de altruísmo, de tolerância, como também de bandidagem. Sem dúvida. Portanto, agora, como é que isto se oscila? Nunca se vai ter nenhuma situação absoluta nem de um lado nem do outro. Portanto, a marcha de progresso, ou se quisermos, de aperfeiçoamento, vai dependendo muito das circunstâncias, como disse bem. É claro que é a educação o instrumento fundamental para o bem. Pode sempre haver depois problemas, doenças, etc., esquizofrenias, que podem levar a pessoa a cometer crimes, quase que sem, enfim, numa situação... Mas, se ela tiver uma grande formação, até há a hipótese de se curar, há a hipótese de se tratar, há a hipótese de ser controlado. Se não houver essa hipótese no meio, é evidente, se o meio é pobre na educação, até se vêm as superstições, vêm todo o tipo de tentativas de explicação pela magia, não é? Que evidentemente lá pode, num caso ou outro, ter algum efeito positivo, na generalidade não tem. Portanto, a possibilidade de termos uma cooperação que beneficie os países, que beneficie as populações, é fornecermos este bem que é o bem mais valioso por excelência, que é a educação. E a educação entendida no sentido mais amplo. Digamos que não há assim, há uma educação assim, há uma educação assado e tal. Bom, aí entram, nós não vamos dizer que a educação não é influenciada por ideologia, tem que ser sempre. Há valores a presidir, há modos de encarar o mundo, então, cada pessoa vê o mundo à sua maneira, tem a sua janela, o seu binóculo por onde olha, por onde tenta ver o pormenor, por onde tenta... Claro. Pronto, isso é evidente que nós temos que respeitar e é fundamental que respeitemos e até o alarguemos. Mas se queremos que a pessoa atinjam o máximo ou dê o melhor que tem dentro dela, ou ao menos uma pequena percentagem, nós temos que fazer um grande esforço na educação. E sabemos que mesmo os grandes génios da humanidade, os grandes génios, não é o homem comum, é os grandes génios, ou o Einstein, ou se quisermos, no domínio das ciências naturais, da física, etc., ou se quisermos ir aos filósofos, ou em qualquer ramo da atividade humana. O que está mais ou menos entendido é que mesmo o maior gênio, nunca utiliza mais do que 10% de todas as capacidades que estavam dentro dele próprio. O que significa que, regra geral, os seres humanos esbanjam o seu potencial. O essencial do seu potencial. Ora bem, a maneira de ser aproveitado o potencial é a educação. Porque é pelo esforço, pelo rigor, pela aplicação, pela paixão. Um escritor é sempre um artista é sempre um apaixonado, não há hipótese de não ser, não é por horários, tem que ser sempre depois, com certeza, de uma longa reflexão, de um longo caminho, que às vezes é de sofrimento, sei lá, como tantos que foi de grande sofrimento. Estou-me a lembrar, sei lá, por exemplo, dos filósofos daquela corrente do existencialismo, que teve uma grande importância à altura do século XX.
essas pessoas, a começar no fundador, ou considerado o fundador, a sua grande reflexão veio do sofrimento que passava, assim, andar descalço sobre a neve. Sim, etc. daí também a facilidade de relação com os movimentos de libertação. Porquê? De interpelação. Exatamente. Ora, nós, no nosso caso, dos nossos países, a formação e colocando essa questão, digamos, educação pública, educação privada, ou a educação feita por estabelecimentos do Estado, ou feita por estabelecimentos de livre iniciativa, nós achamos que tudo é importante. Tudo que seja para a educação é bom, é importante, não aceitamos que haja antagonismo ou conflitualidade, não é? Pode haver campos em que às vezes os interesses, evidentemente, sejam um pouco diferentes e que seja necessário encontrar formas de os ajustar, de equilibrar, harmonizar. O que é preciso é gastar bem os recursos que houver para a educação. Não os esbanjar. Ultimamente, qualquer um dos nossos Estados, mas posso também fazer mais referência especificamente, ou especialmente ao Estado de São Tomé, a verdade é que houve uma enorme redução das bolsas proporcionadas aos alunos para estudarem fora e mais do que isso, houve mesmo um desincentivo ao acesso a bolsas de estudos porque foram reduzidos os números de bolsas a atribuir. A Lusófona ressentiu-se disso ou como é que funciona isso na Lusófona, sobretudo relativamente aos alunos são-tomenses? Bem, como eu disse, nós nunca nos organizámos nos nossos programas com base em recursos oriundos de Estados ou de organizações que de algum modo têm uma componente, às vezes legalmente obrigatória para o ensino. Nós procuramos sempre viver com os recursos próprios e aumentar a nossa capacidade quando vêm todos esses apoios. Bom, se vierem, fazemos mais. Se não vierem, fazemos um pouco menos. Mas, por nós próprios, somos capazes de garantir o essencial do que oferecemos. E isto é, para nós, uma linha de rumo, uma linha política, de orientação, do governo, de cada estabelecimento, digamos que sagrado, não é? Que o estabelecimento abre, tem um apoio inicial da entidade instituidora, portanto, normalmente aqui em Portugal chamamos instituidora, no Brasil chamamos mantenedora, portanto, do grupo que promove o estabelecimento, mas o estabelecimento ao fim de algum tempo tem que estar a viver com os seus recursos próprios, com a sua própria capacidade de angariar ou mensalidades de alunos, ou patrocínios, ou apoios de programas estatais ou de programas internacionais, que podem ser até da União Europeia ou de outras instituições ou de outros países, mesmo fundações, etc. Agora, é a obrigação das pessoas que ficam à frente do estabelecimento, ponto fundamental, têm que angariar os recursos para realizar os seus objetivos. Com isto, nós temos conseguido ter sucesso, ter êxito. Felizmente não tivemos até hoje nenhum insucesso significativo. Esta crise que agora se desencadeou, esta crise financeira internacional, onde nos causou mais problemas foi, por exemplo, foi aqui de facto em Portugal, que é o país que também mais sofreu, porque está no centro do furacão, se quisermos, este furacão que começa na América, mas depois atinge o auge quando chega à Europa, não é? Mas mesmo assim temos conseguido sobreviver, ultrapassar em muitos casos e estamos convencidos que vamos ficar mais fortes quando agora tiver passado a crise e as medidas que adotámos, tudo o que tivemos que fazer para resistir, para aguentar, tornam-nos mais sólidos e mais capazes de fazer melhor trabalho. Parámos o nosso crescimento aqui em Portugal, enquanto nos outros países, no Brasil crescemos, em Angola crescemos, na Guiné crescemos, em Cabo Verde crescemos, em Moçambique crescemos, portanto, aqui em Portugal parámos o crescimento parou nestes últimos 3 anos, mercê exatamente desta crise, mas também não podia deixar de ser assim, com o desemprego que passou a existir, por exemplo, as turmas à noite, no pós-laboral, os alunos do pós-laboral, muitos deles trabalhavam. Eles angariavam pelos seus próprios meios o dinheiro para pagarem as mensalidades. É evidente que isso ocasionou que hoje as turmas de pós-laboral baixaram imenso. Foi onde se ressentiu mais. Por essa razão, não é?
Amanhã esperemos que isso ultrapasse. Quando se tiver ultrapassado esta situação do desemprego, certamente voltará. Teremos uma situação como a que tínhamos anteriormente. Agora, assim, se quisermos em resumo, o que nós achamos é que se devem respeitar os critérios universalmente reconhecidos de justiça ou de equilíbrio. No fim, os que estão nos direitos humanos, que é uma espécie de bíblia atual da humanidade. Se em determinado país e em determinada região o orçamento público, o orçamento estadual, o orçamento regional ou local, conforme o caso, prevê para a educação determinado número de apoio, esse apoio deve ser gasto de modo a respeitar a igualdade entre todos os cidadãos. Não haver uma afetação de recursos a determinado estabelecimento só porque a propriedade é do Estado. Sim. Porque isso evidentemente cria desigualdade. E essa desigualdade é que dá origem àquilo que depois são os interesses diferenciados, e os interesses diferenciados criam privilégios e os privilégios criam corrupção. Portanto, é um mau princípio em todos os sentidos. Por isso nós batemos-nos sempre que haja liberdade de ensinar e aprender, isto é, quem sabe o suficiente, reconhecido pela comunidade, reconhecido pelas entidades públicas, de que é competente para ensinar, então se ele tiver alguém que queira aprender com ele deve poder criar uma escola para poder ensinar e os outros poderem aprender e poderem escolher. Isto é um princípio básico e fundamental que nós achamos que deve ser respeitado e que é, digamos, um direito humano básico e fundamental. Como esta liberdade, para nós, digamos que não é muito correto dizer assim, mas é a mãe de todas as liberdades. Porque é a liberdade de pensar, é a liberdade de se associar, é a liberdade de agir, é a liberdade de criar. Estão aqui as liberdades quase todas. Por isso, todos os países ditatoriais, onde existem regimes que não deixam, onde não há liberdade de ensinar e aprender, é evidente que podem ter sistemas educativos às vezes muito bons, e até tiveram esforços, e fazem coisas até maravilhosas, mas depois não tiram as consequências que podiam tirar. Sim, porque têm uma população até com um bom nível de educação, eventualmente às vezes enviesada pela ideologia em determinadas áreas, mas depois as pessoas sabem, pensam, mas não podem agir livremente. Portanto, o país, em vez de enriquecer através do bem ótimo que até tem a população educada, não aproveita. De facto, acontece imenso em contextos políticos com essas características. Aliás, basta olhar para alguns países conhecidos e chega-se facilmente a essa conclusão. E nem sequer vamos perder tempo a entrar em detalhes. Mas há aqui alguns detalhes que devem interessar a quem nos está a ver e sobretudo interessa-me a mim conversar consigo a propósito deles, tem muito que ver com a outra atividade da lusófona fora só e exclusivamente ou restritamente a ação ou a atividade de ensinar ou de educar, digamos, não é? Acaba por ser um complemento, que é estar associado a uma série de realizações, de conferências e até também de promoção de alguns estudantes de doutoramento africanos, vindos de países africanos e que estão a lecionar ou a investigar já na lusófona. O modelo, sabemos qual é, porque já acabou de dizer, em associação com fundações ou com o que seja, mas a verdade é que a lusófona os tem lá e a lusófona também tem feito ciclos ou apoiado da forma possível, ciclos de conferências muito ligados ou muito próximos da lusofonia africana e também estimulado muito os lançamentos de livros e esse tipo de atividades são eminentemente culturais, obviamente enquadradas, se quisermos enquadrar no geral da educação, elas também estão lá, também fazem parte dessa matriz da educação, digamos que clássica, genérica ou tradicional. Porquê dessa insistência e porquê seria um bocadinho longa a resposta para ser, enfim, entendida em toda a sua dimensão, mas eu vou tentar resumir. Porque isto tem a ver com uma linha de estratégia e uma linha programática nesse sentido, não é? Uma política. Nós, desde o início, portanto, os fundadores, para além daqueles princípios a que eu já fiz referência, das opções
estratégicas, das opções ou dos caminhos a percorrer no sentido prático e concreto. Para além de todos estes aspectos, nós entendemos que há determinados pontos fundamentais, como eu nasci português, nasci em Portugal, falo a língua portuguesa, tive um processo de socialização português, mas eu não escolhi. Eu nasci aqui, mas foi aqui que fui evoluindo. Depois de nascer, há de escolher muito mais coisas, mas isso não escolheu com certeza. São Tomé aconteceu a mesma coisa, em Moçambique aconteceu a mesma coisa. Bom, em qualquer país acontece a mesma coisa. Acontece é que quando nós nascemos e depois com as pessoas primeiras que estiveram a nossa mãe, por isso normalmente nós falamos na língua materna, não é? Provavelmente, mesmo já dentro da barriga da nossa mãe, nós já ouvimos a falar a língua dos pais, não é? E dos amigos, das pessoas que convivem. É evidente que isto dá uma visão do mundo mais ou menos igual. Quando eu digo lua e vejo a lua, eu digo assim, diz um santomense, diz o outro, e gosto mais da lua e gosto menos da lua. Eu como isto e tudo. Bom, todos nós nos expressamos destes países, bem, com os matizes, sim, com as diferenças que existem, mas temos em comum quase uma visão do mundo, entendemos-nos da maneira como encaramos as coisas e a gente pensa que isto que é possível. Não, isto é uma grande diferença. Esta maneira de cada um no seu processo de socialização, o modo como vai conhecendo o mundo e vai sendo integrado e nele se vai realizando. Isto quer dizer que dependemos uns dos outros. Se o processo de socialização, como eu falei, por exemplo, no Suíça, é evidente, ele nasceu num processo de socialização diferente do meu. Claro. E teve acesso logo, até não ouvir as palavras, até ver máquinas, o meio ambiente. Portanto, a gente não pode pensar que é completamente diferente num país como a Suíça, sei lá, que tem a neve por todo lado, não há criança nenhuma que não veja constantemente neve logo que nasce, e um argelino que quando nasce praticamente vê um deserto, vê areia, etc. Portanto, isto é uma visão do mundo diferente. Tem implicações, não podemos pensar que não tem. Ora, nós, nestes países em que se fala a língua portuguesa, bem, pronto, teve coisas boas no passado, teve coisas más, cada um tem a herança que tem, não a escolhemos, é a que temos. Pronto, e a nossa obrigação é valorizá-la e ajudar-nos uns aos outros. Esta nossa comunidade, depois se fizermos um pouquinho e avançarmos na análise, infelizmente é uma comunidade, como eu já referi, aliás, que tem dos mais pobres do mundo. Aliás, aparecendo nos rankings internacionais, em alguns casos, para em quinto lugar, sexto lugar, etc. Aquilo às vezes a mim também me deixa dúvidas que aquelas estatísticas estejam completamente só sérias em termos de podermos avaliar, mas no fim é o melhor indicador que mesmo assim temos. São referenciais. Referenciais. Sobretudo e, portanto, os índices de não vale desenvolvimento humano não vale a pena a gente da tentar ONU tem muita desculpar-se muito com isso, porque não adianta quase nada. Portanto, agora, como é que nós podemos alterar esta situação? Se é a educação o fator fundamental, é melhorar a educação. E então temos que melhorar a educação. Mas não podemos ficar por aí. Porque melhoramos a educação, vemos o mundo e depois realizamos o mundo como cada um de nós o vê, ou depois cada um começa a realizá-lo numa comunidade que está ali mais perto dele e que é completamente diferente. Se quisermos imaginar, por exemplo, Timor, pronto, ainda hoje a língua portuguesa foi proibida durante 30 anos, portanto há ali uma faixa etária com grandes dificuldades, etc. Conhecemos isso. Mas apesar de tudo, em termos de visão estratégica do mundo, nós todos sabemos que os timorenses têm uma visão estratégica do mesmo, os que não falam se calhar uma palavra de português, que se aproxima da maneira como nós vemos o mundo. Sim. E daí a amizade. Claro. Daí a amizade, o sentimento de cooperação, etc. Portanto, isso quer dizer que se nos ajudarmos uns aos outros, nós podemos todos melhorar, porque o bem fundamental é a educação. Se fosse, conforme referimos há bocadinho, no caso de São Tomé, se fossem todos licenciados, podemos dizer o mesmo dos lusófonos. Agora, qual é a maioria dos lusófonos hoje, ou quase a maioria, ainda é o quê? Analfabeta. Sim, é um facto. Portanto, essa para nós é a explicação do nosso atraso. Talvez dizer, não é só, mas é o fundamental. Um analfabeto não... Como é que apreende tecnologias? Como é que vai mudando, fazendo o tal processo de mudança dele próprio e tal? No mundo que nós temos. Portanto, então nós temos que insistir, a comunidade é uma comunidade que tem como pressuposto uma língua que dá uma visão do mundo, como todas as línguas dão,
todas elas, Claro. da importância da nossa mãe, não é? Disse que quando nós morremos, a última coisa por quem chamamos é pela mãe, não é? Portanto, porquê? Porque também foi dela que nós nascemos, também foi da mãe que nós nascemos. Portanto, a nossa língua, digamos assim, funciona quase como o principal de nós próprios, e por isso o Fernando Pessoa dizia: a minha pátria é a língua portuguesa. Presumo que é o que ele queria dizer com isto. Na língua, naquela que nós logo ouvimos antes de nascer e depois de nascer, vai estar o essencial daquilo que nós próprios vamos ser ao longo de toda a vida, não é? E que depois vão ser os vindouros. Portanto, que nós demos esta importância enorme à comunidade. Ainda não havia comunidade. Nós apoiámos a criação da CPLP antes dela existir. Prestamos uma grande homenagem, sempre prestamos ao embaixador Aparecido Oliveira, Exato. que foi, digamos, o homem que lançou a ideia. E numa conjuntura que era mais favorável, porventura, do que é hoje, conseguiu lançar a comunidade. Muita gente é muito crítica, diz muito mal, que a CPLP realiza muito pouco, que praticamente não passa de um conceito linguístico, em que umas pessoas importantes se encontram e tal. Bem, a nossa posição foi sempre esta. Mesmo com essas dificuldades todas, existir já é muito bom. Agora, é evidente, qual é a obrigação? A obrigação é pôr-nos a funcionar bem. Claro. Então é tentarmos, pelos meios que nos seja possível, não sermos uns detratores ou destruidores de um bom instrumento. Não, pelo contrário. É preciso aperfeiçoar, é preciso ir mais longe, é preciso melhorar. E neste momento este passo que foi dado no sentido de introduzir na própria comunidade da CPLP uma componente económica e financeira, nós achamos excelente. Nós há muitos anos falávamos que era necessário constituir um banco, mesmo um banco, que ainda não existe. Existem algumas sociedades, já com essa vocação. Mas existir um banco que tivesse vocação fundamental a apoiar projetos nos países de língua portuguesa. Claro, teria que ser um banco necessariamente formado com capitais subscritos pelos vários países, não é? Mas não existe. Ainda hoje, efetivamente não. E se quisermos hoje um projeto num país de língua portuguesa, quem o promove tem que recorrer àqueles instrumentos, ou é o Banco Mundial, ou é um banco regional que já está constituído com base nos outros interesses de uma comunidade onde não estava a CPLP, portanto, naturalmente, não é a mesma coisa, tem aspectos diferenciadores. Por acaso pode coincidir, mas se não coincide, até pode receber um não. Se é um aspecto financeiro muito interessante, eventualmente o banco diz que sim, mas é para ganhar dinheiro, não tem, portanto, uma outra dimensão por qualquer projeto financeiro. Também deve ter como guia estratégico o ser humano, não a promoção do ser humano. Ele pode ser muito rico como banco, mas é pobre como realização humana. Este avanço para este aspecto, os negócios, ao âmbito dos negócios e das organizações empresariais, etc., dentro dos países da CPLP, para nós é uma alegria. É uma forma de realizar é uma forma de realizar de um modo muito concreto. E é algo por aquilo que o projeto da Universidade de Lusófona sempre se bateu. Porque a própria palavra lusofonia, lusófono, fomos nós que criámos e que pusemos a circular. É claro que na altura tivemos sorte. Quando começámos a falar isso, houve logo personalidades importantíssimas nos vários países lusófonos, inclusive Portugal, que começaram a falar a palavra, começaram a utilizá-la. Muito bem, ótimo. Tá? É sinal que a mensagem está a ser entendida. E tanto foi entendida que depois se deram realmente passos significativos. Eu penso que nós não podemos deixar de ser otimistas, e este aumento, enriquecimento da CPLP irá continuar a existir. Quer isto dizer que é uma comunidade que se fecha? Não, pelo contrário. Pelo contrário. A nossa característica é um ecumenismo. A característica dos povos lusófonos, a começar nos portugueses, se quisermos, que foram os que partiram para a aventura de conhecer os outros, foi sempre uma tolerância. Sempre aceitar o diferente, nunca integrar-se no que é diferente, não destruir. Sei lá, quando os portugueses mesmo, houve aspectos muito desagradáveis, mas houve outros mais agradáveis, até trazer, até africanos, mesmo Dom João II. Falar sobre esses aspectos desagradáveis. Mas têm as pessoas logo para serem integrados.
para ver se integravam na comunidade, se formavam até alianças políticas, etc. Isto é talvez o que melhor nos distingue no conjunto da humanidade como povos que têm esta característica ecuménica, de aceitar, sabe, culturas diferentes. Para nós o diferente não é inimigo, não é estranho. De algum modo é este o lema da lusófona, que nós temos escrito numa frase latina. Nada do que é humano é para nós estranho. Humani nihil alienum est. Portanto, nada do que a frase completa, vamos lá ver se eu não sou capaz de a recordar, é de um poeta latino, um poeta Terêncio, que era homo sum, humani a me, nihil alienum puto. Portanto, eu sou um ser humano, tudo o que diga respeito ao ser humano, para mim não é estrangeiro. E essa é a filosofia base da própria lusófona. Portanto, não temos nada contra nenhuma de outras comunidades. E cada país da CPLP, nós achamos muito bem que esteja integrado nas comunidades regionais. Sei lá, Guiné, no CDAO. Hoje é quase obrigatório, é quase essencial que seja assim. O Brasil, o Mercosul, Portugal, a União Europeia. Muito bem. Agora, em qualquer uma destas comunidades, nós podemos ser e devemos ser o fermento até de uma melhor colaboração internacional, da melhor colaboração para a globalização e a globalização humana, com o respeito por este progresso humano. Nós, digamos assim, com esta maneira de ser, de aceitar como nosso, como não sendo estrangeiro, como dizendo respeito, mesmo tudo o que é diferente, nós fizemos a primeira aldeia global. Pois é. Foi construída, não é? Pois é. Agora podemos participar nesta, se quisermos chamar terceira ou se quisermos chamar segunda, conforme queiramos, globalização, dando um forte contributo para isso. E sendo países ricos, como somos, em termos de riquezas da natureza, se conseguirmos que os seres os lusófonos também sejam ricos sob o ponto de vista cultural, isso é o ideal e isso é o que se pretende, não é? Certamente que deixaremos de estar no fim da escala dos mais pobres, mas pelo contrário, iremos subindo no ranking. Esse sentido da ascensão é algo que se pretende, incluindo até nesse conjunto de relações entre esses povos e entre esses países. Gostei muito de ouvir, já estamos a terminar, mas antes de terminar eu tenho que fazer uma pergunta que é uma coisa muito específica e muito concreta, que vou tentar ser a voz de algumas reclamações de alguns alunos são tomenses da lusófona. Venham elas. E depois vais dizer umas palavras, enfim, para ver se acalmo ou se conseguimos acalmar essa gente. Diz que nos últimos tempos, que houve uma relação muito mais próxima entre eles, estou a falar de alunos que ainda frequentam lusófona, e que havia uma tolerância muito maior perante a situação grave de alguns deles, a situação, obviamente, económica e financeira, e até que é o espelho do próprio país, da própria situação de crise, que o professor ainda há pouco reconheceu que é o momento e que marca o momento português. O que é que a lusófona pode fazer para humanizar mais essa relação de muitos alunos, alguns finalistas e com muita dificuldade em fazerem o final da sua licenciatura? O que é que a lusófona pode fazer para facilitar mais, ou agilizar, ou colaborar, enfim, no alcançar do objetivo dessa gente, que ainda são alguns, como o professor deve saber, não? São alguns bastantes. Olha, e uma das coisas que mais alegria me dá na minha vida é que quando, de vez em quando, recebo umas cartas, na minha filosofia de vida, nunca estou à espera de ser reconhecido por qualquer coisa que se faz bem. Eu sigo a máxima popular. Os alunos, por exemplo, são tomenses, e não só, eu contacto outros de outros países que estudaram na lusófona, têm uma espécie de gratidão até muito acentuada pelo espírito da própria universidade. Nós seguimos aquela máxima popular, é fazer bem sem olhar a quem. Que no fim se enquadra dentro do tal espírito ecuménico que nos caracteriza. Sim. Mas uma palavra entre esses alunos. E para estes nossos alunos, que eu cumprimento, gosto imenso, sempre que posso e tenho algum tempo disponível, de conversar mesmo, troca de impressões, geral e tal. E o que me alegra mais na vida é quando alguns desses alunos, depois individualmente, ou às vezes até em grupo, me vêm dizer umas palavras simpáticas e tal.
E há uma coisa que, relativamente aos alunos que têm dificuldades financeiras, tem acontecido até hoje, não me recordo de caso nenhum que não tenha sido resolvido, por mais complicado que seja. Nós temos sempre encontrado maneira de resolver o problema dessas dificuldades. Procuramos que ser justos, portanto respeitar, porque isto Também, não ter medidas equitativas. Também tem um modelo de gestão que tem que não ter acontecer, medidas não é? equitativas, não respeitar os regulamentos. Às vezes é muito agradável para uma pessoa, mas depois cria muitas outras Em termos de dificuldades organização. de outras pessoas que, então, mas como é que é? Sim. Então não somos todos iguais, então não aquele não deram a mim. Não. Nós temos o cuidado máximo desse equilíbrio, de respeitar esse equilíbrio. Mas reconhecemos sempre, e quando me aparecem alguma regulação, eu digo, vamos lá ver, nós somos todos iguais e respeitamos os regulamentos, mas há as exceções. Há casos que não se enquadram, sei lá, por exemplo, no regulamento. Ou que até um regulamento às vezes proíbe. E nós ficamos, mas como é que vamos ultrapassar isto? Bom, o que eu posso dizer a todos os alunos que eventualmente estejam nessa situação é que até hoje não há um único caso que não tenha sido resolvido. E nós temos um gabinete, o SAS, para o apoio geral, e criámos um outro gabinetezinho, agora, já depois da crise, mais especializado, para atender casos mais complicados que não possam ser resolvidos a nível do provedor, do estudante, e nem a nível do SAS, nem a nível do Gabinete de Ação Social. Portanto, todos estão à vontade para, se for necessário, se dirigirem mesmo para a própria administração ou para a reitoria, por e-mail, ou se quiserem pessoalmente, desde que haja tempo para isso, eu aconselho o e-mail, a expor a situação que estão a viver e a solicitarem que seja criada, se necessário, uma exceção para resolvermos o caso que ele enfrenta. Recordo-me neste momento mesmo de alguns casos, até de São Tomé, em que nós facilitámos, digamos, aquilo que, de algum modo, por exemplo, no Brasil, está resolvido por um problema do governo, que é, por exemplo, um aluno acabou o curso, tem dívidas, pelos regulamentos não se lhe pode passar o diploma. Mas alguns alunos necessitam de alguma diploma até para documentação trabalhar. Para trabalhar não e para há nenhum pagar caso a desses dívida. que nós não tínhamos resolvido. Às vezes resolvemos com recurso aos nossos próprios meios. Portanto, ou fazemos alguém que faz um empréstimo, ou para que o aluno não fique prejudicado, possa ir trabalhar, ou faz uma declaração de honra. Quer dizer, temos encontrado sempre soluções para casos desses. Mas aqui nós achamos que, por exemplo, no nosso país, se fizesse qualquer coisa como o Brasil faz, que tem um programa, não só para esse caso, mas para os alunos mais pobres, que é o FIES, em que o aluno faz o empréstimo, que é avalizado pelo Estado, e que se o aluno que se compromete a pagar depois num prazo, e que se o aluno não pagar, a dívida transforma-se para o Estado como se fosse uma dívida fiscal. Portanto, ele depois pode pagar a dívida com os mecanismos que se pagam as dívidas fiscais. Se tivéssemos isto em Portugal, já não existia nada disto. Até bastante humano nessa perspectiva. Pronto, quer dizer, mas o Estado tem-se abstido muito, pelo menos aqui em Portugal, de interferir na resolução de muitos destes problemas com algo Mas hoje são problemas com peso social que deviam merecer mais atenção do nosso ponto de vista. Professor, muito obrigado pela sua presença. E pelo humanismo até, enfim, que isto acabou por ser uma aula do humanismo, o sobre-humanismo, de certa forma, e eu agradeço-lhe por isso. Não tem nada que agradecer, porque eu é que agradeço. Boa tarde, tudo obrigado. o que façamos para bem do aumento da qualidade dos recursos humanos do nosso país é para o nosso próprio bem que o estamos a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo vosso programa. Obrigado. Encerrada a conversa, seguimos para as minhas sugestões. Hoje não tenho muitas sugestões, vou sugerir uma oferta que o professor Manuel Damasio me fez, pessoalmente, e que me trouxe, que é o livro de um docente e de um investigador que saiu da Universidade de Lusófona, Fernando Rui de Sousa Campos, As Relações entre Portugal e São Tomé e Príncipe, do Passado Colonial à Lusofonia, das edições Colibri, e editado mais concretamente em junho de 2011. Era um livro que eu já queria ter e que me apetecia de facto ler.
agradeço uma vez mais ao professor Manuel Damasio por ter tido a sensibilidade de adivinhar, porque eu queria ler este livro. Chegámos ao fim, mas não posso deixar de lhe agradecer por nos acompanhar. Conto consigo no próximo sábado, às 18 horas, para mais uma emissão. Já sabe, eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.